Mateus 17, versos 24, né? Deus abençoe, viu? Iremos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o Santo Evangelho do Senhor Jesus em Mateus, capítulo 17, versos 24. Glória a Deus, Santo é o Senhor. Amém. Pode sentar aqui, irmã. Tem que tá vago, ou senta ali onde está a irmã. Ah, está com a criança? Tá. Iremos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Jesus paga o tributo. E chegando eles a Capernaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Glória a Deus, santo é o Senhor. Querida irmandade, embora de uma forma muito superficial, mas que fica claro para nós aqui também nas Sagradas Escrituras, que o Senhor Jesus tinha uma casa, uma residência na cidade de Capernaum. E nós sabemos que nessa época, o Senhor, na sua missão, quem dominava Israel era o Império Romano. Num outro lugar aqui, ele fala que deve se dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que isso? Naquele domínio do Império Romano, existiam os publicanos, os cobradores de impostos, que trabalhavam nas alfândegas, e quando a pessoa não ia até lá fazer a sua contribuição, os cobradores vinham na própria residência da pessoa. E aqui tudo nos leva a crer que o Senhor tinha chegado na sua casa recentemente, porque ele tinha feito um milagre, uma cura de um jovem lunático. Quando virava a lua, um espírito tomava aquele moço, arremetia ele no chão, ora colocava ele na água para afogar, outra hora jogava ele no fogo. Glória a Deus. Então o Senhor tinha vindo de uma missão em que tinha acabado de mandar uma casta de demônio embora. E casta, irmão, significa posição. E aquela posição de demônios nem os discípulos do Senhor conseguiu expulsar. A modo que o pai daquele menino chegou para o Senhor e disse assim: olha, está aqui o meu filho, eu trouxe para os teus discípulos. Ele está miseravelmente endemoniado. Mas ora, um espírito arremete ele no chão, outra hora no fogo, na água. Mas os teus discípulos não puderam fazer nada. Glória ao Senhor. E o Senhor falou: geração incrédula, até quando vos tereis eu no vosso meio? E mandou aquele espírito sair. Arremessou, convulsionou, jogou no chão, mas ficou meio que morto, saiu.
E por ser uma casta, irmão, uma posição de demônios, deveria ter ali até algum príncipe, algum legionário, algum espírito que tinha graduação, porque era casta. Por que fala isso? Diz aqui que os discípulos ficaram indignados. Por que eles não conseguiram expulsar aqueles espíritos e não fazer nada para aquele jovem? E o Senhor disse, pois tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Ele dizia, vocês não tinham posição ainda para bater de frente contra esses espíritos. Mas estava aquele que tudo podia, glória ao Senhor, e mandou embora e teve que sair, glória a Deus. Mas, irmãos, isso aqui não é uma ignorância, mas a igreja está numa espiritualidade e tem condição de acompanhar já desde o início dessa palavra, o percurso que essa palavra quer nos levar no entendimento que Deus quer nessa noite. Podemos ter certeza que outras castas, outros espíritos e até gentes não ficaram satisfeitos com aquela obra, com aquele milagre. E achou, glória ao Senhor, que ia surpreender o Senhor. Porque tem espírito, irmão, que sabe até quanto crente tem no banco. Vocês sabiam disso? Glória ao Senhor. Tem espírito que sabe das dívidas, sabe da condição material de cada um. Glória a Deus. E o Senhor deixava tudo para seguir a sua missão. Bendito seja Deus. Houve muitas obras que o Senhor fez e ficou claro que Ele não tinha muito. Ele tinha o necessário. E o adversário ali, acho que ficou na bronca, bendito é o Senhor, e falou assim, é agora, eu mando os cobradores de impostos lá e vou envergonhar ele e o apóstolo que é o primeiro que está junto com ele. E já no início dessa palavra o Senhor manda te falar, tem espírito que está tentando te surpreender de alguma forma. Ele estudou a tua vida, está vendo que você está servindo a Deus, você está na alegria, ele está vindo por um caminho achando que vai te surpreender. A surpresa será para você, Deus te anuncia. Aleluia. Glória a Deus. E a hora que está aqui, e chegando eles a Capernaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as de dracma, e disseram, o vosso mestre não paga as de dracma, não paga as dívidas, não paga os impostos, não? Olha a arrogância, irmãos. Quem é que deu essa autoridade para esse cobrador falar dessa forma? Não era só o Império Romano. Pela revelação de Deus eu vou pregar. Já era algum espírito com bronca, agora nós damos um revide nele. E o Senhor já diz para nós aqui, se tem demônio querendo dar revide em você, quem vai cair é ele, pela força da palavra de Deus. Aleluia. E Pedro não titubeou, ele podia ficar ali com medo, né? E falar, não sei. Mas ele falou sim. Por quê? Das outras vezes o Senhor tinha pagado, aleluia. Ele já tinha sido, aleluia, visto muita obra. Então ele cheio de fé falou sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou. Quer dizer, não vem me contar nada que eu já sei de tudo. E hoje o Senhor manda esta palavra para te dizer, tudo que você está passando, tudo que se levantou contra a tua vida, eu já estou vendo antes de chegar na tua casa. Eu já sei de tudo, te diz o Senhor. E ali veio, antecipou de, que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos? Ou o censo, quer dizer, esses impostos aí. Dos filhos ou dos alheios? Porque naquela época tinha muita gente que morava em Jerusalém, em Israel, e que não eram nativos. E estavam ali, seriam eles que teriam que pagar. Aí Pedro, dos alheios, respondeu. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Querendo dizer, Pedro, se eu quisesse fazer uma justiça agora, e se eu fosse esse libertador que Israel espera, que eu vou libertar eles do jugo dos romanos, eu poderia deixar eles livres. Glória ao Senhor. Irmão, irmã, vamos entrar na profundidade que Deus está mandando aqui. Se Deus quisesse, até alguma injustiça que fizeram em cima de você, coisa que você não deve e você já pagou, o Senhor já teria tirado tudo isso e tinha te ressarcido. Mas o Senhor fala bem claro,
eu vou vestir os espíritos de confusão um por um. Seja da onde eles estão querendo entrar, na tua vida espiritual ou material. Te garante o Senhor pela sua santa e fiel palavra. Eles voltarão cobertos de vergonha e lá embaixo eles vão falar: Deus ama aquela casa, Deus ama aquela família, aquele homem, aquela mulher, Deus defende. Santo é o Senhor. Mas, para que os não escandalizemos, não vamos trazer escândalo, não vamos disputar isso aqui com eles não. Bendito é o Senhor. Vai ao mar agora, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir. Não vai ficar lá, já pode ir. Por quê? Vocês estão na comunhão e vocês creem. Na hora que o Senhor falava para Pedro, a palavra dele já entrava lá no mar e já falava para um peixe: pega aí no fundo do mar esse estáter, sobe com ele na boca, e na hora que o anzol de Pedro descer, você bocanha ele. Ali, você crê que a palavra de Deus, ela entra em computador, em sistema, ela entra nos números, na matemática, e faz entrar a matemática do céu na matemática da terra, e tudo está sob as ordens da palavra de Deus? Se tu crê, uma porta o Senhor abrirá na tua vida. Glória ao Senhor. Aleluia. A hora que ele lançou, e abrindo-lhe a boca, falou para ele: encontrarás um estáter, toma-o. Não mandou comer o peixe, não mandou matar, não falou: traz o peixe para nós fritar. Falou que era para tirar estáter e pagar o imposto. O estáter valia mais do que as de dracma. Quer dizer, vai dar para pagar o meu e o teu. Olha aqui, toma-o e dá-o por mim e por ti. Querendo dizer, você estava comigo na missão. Você deixou a família, deixou mulher, deixou sogra, aleluia, para vir me servir, para me acompanhar. Então é o seguinte, eu não vou pagar só o meu não. Esse peixe já vai trazer a minha e a tua providência. E quem está aqui seguindo o Senhor manda te falar bem claro: você não ficará confundido e nem envergonhado. A tua providência já está chegando. Se tiver que descer do céu, ela vai cair na terra, aleluia, em cima da tua cabeça. Se tiver que vir do mar, ela vai subir. Se tiver que vir de outro continente, vai chegar. Aleluia. Então ele dizia aqui: toma, dá por mim e por ti. Irmãos, santo é o Senhor. Vamos entender o que estava aqui. Era um pescador que o Senhor estava falando com ele. E muitos podem dizer: mas por que o Senhor foi lá e mandou Pedro ir até o mar? O Senhor também não poderia dizer: olha aí no teu bolso agora, ou está aqui? Porque tem coisa, irmão, que Deus tem prazer que nós também fazemos. Tem coisa que Deus faz aparecer. Já contei aqui para a Irmandade. Fui numa reunião da mocidade, eu era mocinho, tinha 17 anos. Meu pai está aqui, ele vai lembrar disso. Tinha uns 17 para 18 anos. E naquela época nós estávamos voltando. Nossa comum foi Água Rasa por 9 anos. Fomos para Americana, ficamos quase 2 anos, mas nós já estávamos voltando para São Paulo. Então, trabalhava aí o meu pai. E Deus deu a graça de eu ir numa reunião da mocidade. E fui e fiz uma parte que o Senhor me pediu. E a hora que eu fiz aquilo, no outro dia, o meu pai falou para mim: filho, não esqueça que como o aluguel vai chegar no fim de semana, nós temos que pagar antes. Aquela hora me levei um susto, eu falei: Senhor da glória, o que eu fui fazer? Mas o Senhor me pediu, será que eu errei? Aí me veio uma aflição assim, o inimigo já vem logo com os revide, como Deus está dando aqui na palavra. E veio aquilo na mente, falei: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. O que eu fiz de coração. Não era meu, era teu já. Quando tu pede, já é teu. E o Senhor me deu assim uma fé de orar. E eu fui orar. Meu pai foi na frente, trabalhávamos próximo ali. Ele falou: eu estou indo, depois você me acompanha. Vou lá riscando e depois você chega lá. Nós trabalhávamos naquela época fazendo letras.
E quando chegamos, meu pai foi, eu fui orar, o Senhor falou dentro do meu coração: fique em paz. O que você me fez com obediência, eu não preciso de nada do que é teu. E eu ali falei: vamos fazer o seguinte, vamos ver se Deus prepara de pintar uns 3 caminhões essa semana, paga o aluguel, paga as contas, fica tudo em paz. E eu estava orando. Eu escutei a hora que a porta de um guarda-roupinha velho fez assim, aquelas portas que tinha aquelas latinhas de dobradiça, deu aquela chiada. E quando ela dobrou e fez aquela chiada, o Senhor fez eu abrir um dos olhos na oração e eu vi meu paletó mexer. E era justo aquele paletó que eu tinha ido na reunião da mocidade. E o Senhor falou dentro do meu coração: eu não preciso do que é teu, só quero a tua obediência. Tua providência o anjo já acabou de colocar. Glória a Deus. Eu levantei ali depois da oração e fui, irmãos. Era um pacotão de dinheiro que era 10 vezes mais do que eu tinha dado na coleta. E aí o inimigo já vem, né? Que isso, é do teu pai. Por isso que ele estava falando do aluguel, porque a parte dele já estava, ele se confundiu e colocou no teu terno em vez do terno dele. Quando foi de tardezinha que nós estávamos juntos ali, já perto da noite, falei para ele: papai, eu peguei um dinheiro aqui no bolso do meu paletó, eu estou achando que foi o senhor que colocou, mas eu queria saber se é do senhor. Quando eu mostrei para ele, ele falou: filho, se eu tivesse tudo isso aí, eu estava bonito. Falei: é Deus puro na tua vida, né, papai? E eu damos glória a Deus, o Senhor veio ali, fez essa obra, e hoje eu estou contando aqui essa parte. Se Deus quiser colocar, Ele coloca. Mas com Pedro foi diferente. Por que o Senhor fez isso? O Senhor queria fazer com que Pedro levantasse a cabeça também. E tem alguém que está aqui e o Senhor fala: alguns eu vou entrar com providência na tua casa amanhã antes do meio-dia. Glória ao Senhor. Outros, o Senhor vai abrir uma porta rápida na tua vida. E o Senhor não vai fazer aquilo que você não vai se embaraçar não, viu, irmão? Porque esse aqui era pescador e o Senhor mandou ele pescar. Se ele fosse pastor de ovelha, a moeda ia estar no meio das lãs. E o Senhor ia falar: tosquei a primeira ovelha que vai estar lá. Mas como ele era pescador, o Senhor mandou ele ir no mar pescar. E cada um que está aqui hoje, o Senhor manda te falar: seja o teu trabalho espiritual, material, a condição, o dom está na minha mão. Aleluia, aquilo que você sabe fazer, o Senhor vai se usar de ti. E tem alguns que estão aqui até na obra de Deus, o Senhor manda te dizer bem claro: eu vou usar do dom até material que eu te dei para o bem da minha obra. Era pescador, Deus mandou ele pescar. Se ele fosse lavrador, o Senhor ia mandar ele no meio dos olivais. Bendito é o Senhor. E cada um que está aqui, o Senhor manda te dizer por esta palavra: eu sei o que você pode fazer para mim, e para o meu nome ser glorificado, e para você ter alegria e andar de cabeça erguida. Eu vou me usar de ti, sem sacrifício. Vou pôr trabalhos na tua mão que você pode desenvolver, e a obra aparecer. Glória a Deus, a palavra já vai terminar. Mas cada um que está aqui leva essa parte também. Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Verbo. Nunca vou me cansar de falar isso para a Irmandade. Se tem alguém que se enjoe disso, você clama o sangue do Senhor Jesus. Porque Ele é o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E nós vamos sempre falar: se Ele, sendo o Verbo, era Deus, passou por tudo isso, nós também vamos passar. Mandar de ver bem, dá tempo. Fui um dia atrás na empresa de um irmão muito rico. E eles estavam ali pedindo uma oração, e o Senhor falou para mim: eles querem escutar uma resposta. Eles precisam de um negócio que está na minha mão. Se eu soltar, haverá providência. Se eu não soltar, ninguém na terra consegue ajudar eles. E o Senhor falou para mim: eu faço isso com os pobres, mas também faço com os ricos, para eles reconhecer que a bênção e a aprovação e providência está na minha mão. Glória ao Senhor. E cada um que está aqui no fim desta palavra, o Senhor manda te dizer: se meu filho,
passou por tudo isso na terra. Glória ao Senhor. E em tudo foi vencedor. O Senhor hoje manda dizer para alguém que entrou aqui chorando: Senhor, fala comigo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Se eu errei, se eu falhei, estou aqui. Mas eu quero só saber uma coisa. O Senhor vai me tirar dessa situação. O Senhor vai me dar um escape. O Senhor manda te dizer: não vai vencer só essa. Você vai vencer outras que ainda virão. Porque haverá lutas, batalhas, e essa guerra ela é acirrada. Mas eu te fiz vencedor. E a história que eu escrevi na tua vida, ninguém vai mudar, te diz Deus. Glória ao Senhor. Nem os espíritos juntos, elaborando o pior plano, bendito seja Deus, consegue travar a tua vida e triunfar sobre ti. Tu és um homem, uma mulher de Deus, que em tudo confiou no Senhor. No choro, nas necessidades, dentro de ti, aleluia, tem uma confiança, uma fé verdadeira. Mas fora tem as marcas. Tu carregas, como Paulo mesmo dizia, as marcas como um bom soldado de Jesus Cristo. Tem batalha que deixou uma cicatriz. Tem batalha, glória ao Senhor, que te fez você marcado, que muitos te conheceram a tua história. Mas hoje o Senhor manda te dizer: já no céu tem um coro, um coral de anjo, esperando para cantar a tua vitória. E esse espírito de derrota, que ele passou por muitas vezes dentro da tua casa, dizendo: se o Senhor deixar eu tocar nele, ele te nega. A Irmandade fica debaixo do sangue do Senhor Jesus, porque alguma coisa agora o Senhor vai dar ordem por essa palavra para sair da vida da Irmandade de muitos que está aqui para sempre. Espírito de subtração e de perda, o Senhor te ordena: chegou o teu tempo de descer ao abismo vestido de confusão. Santo, 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 glória a Jesus, santo, santo, santo. E você que serve a Deus pela vida eterna, não pelas coisas dessa vida, mas entrastes aqui dentro hoje atrás de uma resposta e de um sinal de Deus, o Senhor manda te dizer: eu vou te tirar por cima. Você vai sair do outro lado cantando, glorificando, e os anjos cantando junto com você: vencedor, vencedor, vencedor. Aleluia. Guarda isso. Tua história já está traçada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nem a inveja, nem a maldição, e nem qualquer casta de demônio pode mudar uma vírgula da tua história, te diz o Senhor. Ela é escrita pelo Senhor, Rei da glória. Aleluia. Glória a Deus. A palavra vai terminar, mas olha o que o Senhor manda falar. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da glória. E uma pergunta foi feita: quem é esse o Rei da glória? É o Senhor forte e poderoso na guerra. Ele é o Rei da glória. Aleluia. Quando as portas levantavam as cabeças, elas se abriam, e pelas portas entrava, aleluia, somente um rei. Mas o Rei da glória, que tem os 7 espíritos, ele entra agora em cada porta que está aqui. Levanta a tua cabeça no fim desta palavra, e entrará o Rei da glória. O Rei da glória junto contigo. Tu vai esmagar demônio grande, demônio pequeno, inveja, maldição, espírito de ciúme, até alguma desgraça. Hoje Deus te faz um vencedor e uma vencedora. Vai na tua pouca força, que o Senhor entra com a dele que é maior. Faça como Pedro, não questione. Vai ao mar. O mar é o mundo. Vai. Você não faz parte dele. Lança um anzol. Lá no meio do mundo já tem uma providência. Tem algum peixe lá.
que por esses dias Ele traz a resposta da tua oração e da fala dessa palavra. Sobe, vem trazer aquilo que o meu filho e minha filha estão esperando. Aleluia, que gostoso. Eu ia encerrar a palavra agora, mas o Senhor falou, deixa a minha igreja me glorificar. Deixa eu falar com aqueles que são meus. Aleluia. Sai daqui cheio de fé e de confiança. A porta vai abrir. Glória ao Senhor. O Senhor nos guardará a todos nós, irmãos, nesta jornada. Quem é de Deus pode ver, tem prazer. Está aqui, hora de ouvir, ouve, hora de glorificar, glorifica, hora de cantar, canta. E o Senhor manda te dizer, nesse momento, no fim desta palavra, o meu sete espírito está percorrendo toda a terra. Eu estou vendo as 7 dimensões. Eu estou vendo caminhos e abrindo eles e aplanando, para que você por esses dias já comece a ver despontar, aleluia, o cumprimento dessa palavra, e você vai dar muito glória a Deus. Vai virar o 21 para o 22, dizendo, só Deus poderia fazer isso. Salacanaço. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Jesus. Então vai, Gideão. Vai, Davi. Vai, santo e santa de Deus. E o Senhor te guardará de todo o mal. E o melhor, tu és marcado para a eternidade. Deus seja louvado. Com uma oração agradeçamos a Deus.